aqui é a Letícia e esse é o primeiro vídeo sobre a minissérie Daisy Jones and the Six que acaba de estrear no Prime Video. Ao todo serão 10 episódios divulgados toda semana, então esse vídeo aqui é apenas do primeiro episódio, mas eu vou soltar no canal também o vídeo dos outros episódios. Então se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir e também de se inscrever para acompanhar o que vem por aí. Hello, you good? You just let me know when you're ready. How long is this gonna take? A minissérie fala sobre como surgiu a parceria fictícia da banda de rock The Six com a cantora Daisy Jones e por que eles se separaram durante o auge da turnê mundial depois de lançarem o álbum Aurora, que vendeu milhões de cópias na década de 70. A produção é baseada no romance da autora Taylor Jenkins Reid, lançado em 2019, que vendeu mais de 1 milhão de livros e foi traduzido para mais de 30 idiomas. E aí na minissérie a gente tem o passado e o futuro. A gente acompanha esses personagens como se fosse um documentário. Depois de muito tempo deles terem se separado, eles decidiram falar. Então a gente vê na minissérie, né, cada personagem dando o seu ponto de vista. Então a gente conhece em Los Angeles, na década de 60, a Daisy Jones ainda criança, e como os pais dela eram indiferentes ao que ela fazia. Então a Daisy demonstra o gosto pela música desde criança, mas os pais até falam para ela que a voz dela não é boa e que eles não querem ouvir ela, que tem vergonha dela. Então a gente acompanha a infância dela e aos poucos, quando ela vai crescendo, ela começa a frequentar a Sunset Strip, que é um bairro badalado de Los Angeles. Ainda hoje é assim, mas naquele período da década de 60 e 70, é quando as bandas de rock, né, estrelas do rock, artistas, iam para essa região de Los Angeles para cantar nesses bares, nessas casas noturnas. Então era muito comum Los Angeles chamar muita atenção por causa da Sunset Strip. E é onde a Daisy começa a frequentar também por causa da música. Ela começa a ver os comportamentos daquelas adolescentes, daquelas mulheres que iam também para Sunset Strip, e ela começou a observar bastante essas mulheres e a agir como essas jovens mulheres. Então é onde ela também começa a conhecer a bebida, drogas e consumir também droga e bebida, mas também é o período em que ela começa a compor. Então ela fala que ao mesmo tempo em que ela estava conhecendo esse lado obscuro da Sunset Strip, é quando ela começa a compor também. Então é uma sensação muito boa para ela. Então a gente começa a acompanhar esses conflitos da personagem e ao mesmo tempo em que ela vive tudo isso, ela começa a se relacionar também com outras pessoas, mas ainda ela é muito ingênua. Ela até fala isso no documentário. Na verdade ela não era ingênua, né? Todo mundo pensava que ela era ingênua, mas na verdade ela era um bebê e já estava frequentando a Sunset sem um adulto, né? Porque tudo que ela fazia os pais não davam a mínima. Mas com tudo isso ela ainda conhece uma pessoa boa, que é a Simone Jackson. Nesse período a Simone ela ainda é uma backing vocal, então elas começam a se tornar amigas. E aí é a Simone que coloca uma pulguinha ali atrás da orelha da Daisy e questiona ela, porque não é nos palcos, não é nos bastidores, né, que a Daisy quer estar, e sim no palco. Então ela que começa a inspirar, a falar para Daisy que ela tem talento e para ela buscar isso, né, principalmente na música. Ao mesmo tempo a gente tem Pittsburgh nos Estados Unidos também, nesse mesmo período, e a gente conhece o Graham Dunn e o Billy Dunn, né, que é quando começa a surgir o The Six, mas ainda como Dunn Brothers. Então eles ainda eram jovens e o Graham Dunn, ele que cria a banda, mas tudo era um hobby para eles, nada eles levavam muito a sério. E tudo começou quando o Graham queria reconquistar a namorada. Então ele chama os amigos do colégio, né, o Warren, o Ed e o Chuck, e chama o Billy também, né, o irmão mais velho, porque ele já tocava um violão, guitarra ali em casa. Então ele queria reconquistar a namorada criando uma banda. Mas ele fala que não, ele queria só
cantar com os amigos e com o irmão mais velho dele, mas se as garotas perceber, então não vai dar em nada, né? Mas na verdade ele queria reconquistar a namorada. Então aí que surge o Dunn Brothers, mas apenas um hobby para eles. Tanto é que vai passando o tempo ali e nesse período em Pittsburgh, os jovens, né, os rapazes, ou eles estudavam ou trabalhavam na siderurgia, né, na siderúrgica ali de Pittsburgh. Então Chuck não tá levando muito a sério, né, essa relação da banda. E aí ele decide sair do Dunn Brothers para fazer faculdade de odontologia. E aí o Dunn Brothers fica sem um membro na banda. Mas eles não desistem, então eles já tinham shows marcados, com o tempo eles começam a ficar conhecidos ali na região e eles não decidem não separar a banda, eles continuam porque tem casamentos, formaturas e aí tem bastante shows para eles fazerem. E ao invés do Chuck, quem vai viajar aí com a banda, porque né, são shows todos os dias eles estão fazendo e em um desses shows eles conhecem um gerente de turnê, que é o Rod. Então, quem lê o livro sabe que mais pra frente ele vai ser um empresário, mas por enquanto ele ainda só fala ali no documentário, né, como eles se conheceram e tal. E ali naquela conversa, ele fala que ali em Pittsburgh eles não vão conseguir muita coisa, não. Para onde eles têm que ir é pra Califórnia, onde tudo tá acontecendo, onde as bandas estão tocando nas noites ali de Los Angeles, principalmente na Sunset Strip. É lá que eles vão ter mais oportunidades com produtores para possivelmente gravar um álbum. Então é pra Califórnia que eles têm que ir. E aí quem vai nessa viagem com ele, ao invés do Chuck, é a Camila Alvarez, que é a garota que o Billy conhece na lavanderia, eles se apaixonam ali, e eles começam a namorar, e aí dá o tempo para eles irem pra Califórnia, e aí ela que acaba indo com a banda para Califórnia para tentar novas oportunidades, que até então era um hobby, e aí eles se descobrem na música e começa a deixar a coisa mais séria. Mas até então eles chamam Dunn Brothers. A partir de agora no vídeo vai ter um pouco de spoilers, então se você não assistiu ainda a minissérie, não quer saber mais detalhes, assiste lá a minissérie e depois volta pra cá pra gente conversar mais um pouco, porque lendo o livro eu gostei bastante, eu tive uma experiência muito boa, todas as referências de música, né, desse comportamento que a Taylor Jenkins Reid criou, porque tudo surgiu ali de um gosto dela, de entender mais como casais de rock daquele período, como que eles compunham sobre a própria vida e como que eles colocavam isso nas letras, na própria música ali. Então ela gostava muito de ser como um Sherlock Holmes ali, né? Um detetive para tentar descobrir como que eles colocavam a vida deles nas próprias músicas. Então é daí que surge a ideia para escrever Daisy Jones and the Six e toda essa ambientação da década de 70. E eu me peguei lendo ali o livro, pesquisando sobre aqueles artistas, desde Beatles, Bruce Springsteen, Carole King. Então é muita referência, né? Porque a banda Daisy Jones também, eles falam ali o que eles estão ouvindo, quais são as inspirações para eles naquele período. E aí, ao mesmo tempo que eu li, eu pesquisava sobre esses artistas. E muitas vezes a gente já conhecia esses artistas, de ouvir alguma música ali que está na nossa memória afetiva, né, no nosso inconsciente, mas não sabe o nome. Então foi muito boa para mim essa experiência desse ponto de vista, né, de todas as referências da década de 60 e 70. Ali na minissérie a gente tem muita coisa que muitos fãs podem perceber que mudou um pouquinho, né? Mas eu acredito que essas escolhas artísticas ali para a minissérie foram para reforçar os conflitos desses personagens. Então a gente tem ali a relação da Daisy com os pais, principalmente com a mãe que fala ali para ela que tem vergonha da voz dela, que ela pode até escrever uma música, mas ela tem a beleza a favor dela, então ela escrevendo ou não vai fazer diferença. Então isso ficou muito bem estabelecido na minissérie ali no primeiro episódio, que isso vai fazer diferença para toda a jornada da personagem, pra gente acreditar no que a Daisy tá fazendo.
Porque uma das coisas que eu gostei no livro é o comportamento da Daisy, que é completamente diferente. A gente não está acostumado a tudo aquilo que ela faz. Isso fica muito bem estabelecido, né? Essa ingenuidade que ela tem no começo, e é o que faz ela perder as ideias que ela tem, mas ela reconhece isso e começa a querer ser vista como compositora. Então isso ficou muito bem estabelecida, a relação da mãe com a Daisy. Outra relação também que eu acredito que ficou muito bem estabelecida é a relação do Grant com a Karen, porque é o Grant que tem a ideia de criar a banda para reconquistar a namorada dele, né? Ele tem esse perfil de ser muito, de gostar das garotas, mas isso no livro a gente conhece que essa é uma personalidade do Billy. É ele que a cada semana estava se apaixonando por uma garota diferente, né? Eles falavam que o Billy se entregava muito fácil para as coisas, principalmente para a bebida e para as drogas. Mas aí na minissérie a gente tem isso pro Grant, essa personalidade, essa característica. Mas eu acredito que isso também é para reforçar o conflito do Grant, que a gente vai conhecer ao longo da personagem. Porque a gente sabe, né, no livro principalmente, que essa relação do Grant com a Karen é muito mais da parte dele do que dela. Né? Ele que gosta mais da Karen, mas ela quer uma vida mais independente. Então vamos ver como que isso vai se desenrolar ao longo da minissérie, mas eu acredito que isso ficou muito bem explicado ali no começo. Outra relação que eu falo aqui, né, que eu destaco, é a relação do Ed com o Billy, porque a gente tem ali essa questão dele gostar também da Camila, ele já conhecer a Camila e sugerir ali também que ele tem uma paixãozinha por ela, mas na verdade ela acaba se relacionando com o Billy. E também ali no começo da banda, quando o Billy ainda não tá lá, é o Ed que começa a cantar, ele que é o vocalista, mas depois quando o Billy entra, ele fica um pouco de lado, né? Aí ele vira só o guitarrista ali da banda. Então tudo isso também é pra deixar estabelecida ali a tensão desses dois personagens, que os conflitos ali que a gente tem é principalmente da relação dele com o Billy, né? O do Billy com o Ed no livro. E a coisa começa a esquentar ali. Então isso já foi muito bem explicado ali no primeiro episódio, que tem muita coisa para rolar desses dois. Então eu acredito que essas escolhas foram para reforçar o que a gente vai acompanhar na jornada, para acreditar de fato no que vai acontecer ali. E uma última coisa que eu destaco aqui é a Simone Jackson, né, a amiga da Daisy, que aí na minissérie a gente vai conhecer muito mais sobre ela, né, sobre a carreira dela, que a gente conhece primeiro ela como backing vocal e depois já começa a gravar um disco, e aí ela inspira também a Daisy a começar a escrever, a buscar a música, que é o que ela realmente quer. Então a gente tem muito mais a Simone ali entre os protagonistas do que um pano de fundo, porque no livro a gente tem ela mais ali como amiga da Daisy, ela que aparece nos momentos que ela precisa, mas agora a gente vai conhecer ela, né, como uns protagonistas ali, até a relação dela mudou, né? Na minissérie a gente tem a Simone que tem uma relação com outras mulheres, então ela vai se descobrindo ali também, essa relação do machismo nesse período em que elas gravavam as músicas. Então tudo isso vai ser ali de pano de fundo para essa relação da Simone com a Daisy. Então esse foi o primeiro vídeo sobre o primeiro episódio da minissérie Daisy Jones and the Six. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. E me fala se você já conhecia Daisy Jones and the Six ou nunca ouviu falar e está animado para essa adaptação. O que você achou, que eu vou gostar de ler. Obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.